Se você leu esse livro e também achou que não entendeu do que ele se tratava, vem comigo que esse vídeo é para você. Oi, eu sou Jaque Oliveira, psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Seja muito bem-vindo a esse vídeo em que vamos falar deste livro aqui, que é ganhador do Prêmio Nobel de 2024, um livro da Han Kang, e que, sinceramente, gente, eu estava curiosíssima para ler, porque eu vi muita gente nas redes sociais falando justamente que esse livro, né, ele é misterioso, cheio de simbolismo. Muita gente falou, gente, eu não entendi, eu não gostei, eu não entendi sobre o que era o livro. E eu confesso que eu entendo agora, após ser lido, por que ele gerou essa polêmica toda. Ele é um livro que tem muitas camadas, eu diria, como se muitos assuntos estivessem sendo tratados ao mesmo tempo e deixando margem justamente para a interpretação do leitor. Então, se você é uma dessas pessoas que ficou na dúvida se você entendeu o livro ou não, vamos juntos aqui que eu tô doida para trocar figurinhas sobre ele. Primeira coisa que eu reparei, gente, nesse livro, aqui tem vários tópicos, né? Acho que a gente pode começar essa análise aqui pensando que, na verdade, ele não é um livro sobre uma coisa só, né? Tem algumas obras que a gente fala, nossa, esse livro está tratando dessa temática X, e aí o enredo se desenvolve em torno daquela temática. Com esse aqui eu não achei que dá pra gente realmente fazer isso. Ele é um livro com diversas temáticas e que abre pensamentos e reflexões sobre todas elas, eu diria. Talvez, dependendo da experiência de cada leitor, realmente uma parte vai chamar mais atenção do que outra. Primeiro tópico que me chamou a atenção, gente, foi justamente essa disparidade entre os doramas que tem encantado a mulherada toda, né? Os homens coreanos dos doramas, eles são todos muito fofos, muito cuidadosos, carinhosos, não é isso que a gente tem visto por aí? E aí as dorameiras de plantão já vão me desculpando aqui, tem muito dorama bom mesmo, mas, gente, a disparidade é gigantesca. Esse livro é escrito pela Han Kang, que é coreano, né, que tem essa experiência real de convivência, né, com os homens de lá, e o relato dela sobre os personagens masculinos é totalmente decepcionante. Não a escrita dela, mas o jeito como esses homens agem, né? A gente começa o livro já com o marido da Yoon-ge, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, gente, nomes coreanos são sempre um mistério, mas eu acredito que seja isso. O marido da Yoon-ge falando muito mal dela, né? A gente já começa o livro por aí. Ele a critica, as observações que ele faz dela são todas negativas. Isso de cara já foi me gerando um desconforto ali desse homem falando mal da mulher. E depois a gente tem também a participação do cunhado, que também um desrespeito terrível pelo corpo feminino. Então eu diria que a primeira temática para a gente, que esse livro trata, de fato, é como os corpos femininos eles não são respeitados, como os homens naquele contexto eles agem em causa própria, vamos dizer assim, né? Movidos pelos seus próprios desejos, pela utilidade da mulher para com eles. Quando essa mulher para de ser útil ou age em desconformidade com o que é esperado, eles simplesmente se retiram, né? Primeiro emocionalmente e, dependendo da história, também fisicamente. É o que a gente observa muito com esses personagens masculinos aqui. E essa primeira temática, eu já acredito que a gente não pode generalizar, claro, é importante que a gente não coloque todos os homens na mesma caixinha, a gente sabe que existe uma diversidade de comportamentos e de pensamentos, mas aqui nessa obra da Han Kang a gente tem essa exposição mesmo, das figuras masculinas não respeitando os corpos femininos. Pra ti que já leu, né, a gente sabe que tem ali, esse livro é dividido em 3 vozes, a gente acompanha a história da Yoon-ge, que é uma mulher que decide parar de comer carne. Quando eu peguei a proposta desse livro, gente, eu achei de verdade que a temática principal era se tornar vegetariano. Por conta influenciada pelo próprio título, né? Imaginei que fosse dessa forma, mas não. De todas as camadas que eu observei nesse livro, na verdade, o vegetarianismo, para mim, foi o que menos foi ali abordado, de fato. É muito sutil e não se aprofunda muito nisso, né? A questão é muito mais sobre o comportamento dessa mulher que muda e que não é compreendida, não é escutada, mas que é muito mais julgada por todo mundo.
começando pelo seu marido e em seguida por toda a sua família. A gente vai descobrindo no decorrer desse livro que, na verdade, essa mulher estava num quadro de adoecimento mental, né? Ela precisava de cuidados, ela precisava de apoio, e isso não é entendido e nem interpretado dessa forma, vamos dizer assim, essa estranheza. Na segunda parte do livro, em que a gente tem o romance todo narrado pela voz do cunhado, fica ainda mais estridente esse desrespeito ao corpo feminino. A Jung, ela dá muitos sinais de que ela não está, vamos dizer assim, ciente, lúcida o suficiente para tomar decisões importantes. Ainda assim, o cunhado a coloca em situações em que ela parece estar decidindo, né? Tem momentos ali em que ele pergunta para ela determinadas coisas, se ela quer, se ela topa, como se realmente ele a estivesse respeitando, e na verdade a gente vê que não, né? Aqui a gente pode comparar, por exemplo, quando uma mulher ela está numa festa, quando uma mulher ela bebeu alguma bebida alcoólica e é desrespeitada nesse contexto. Ali, uma figura masculina tóxica, ela pode dizer claramente, mas ela quis, mas ela deixou, né? Quando, na verdade, um homem que tenha valores, ele vai saber diferenciar quando essa mulher ela está em condições ou não de dar o seu consentimento. E um homem de valores, ele jamais vai fazer alguma atitude sabendo que esta tal mulher não está em condições de dar o seu consentimento de fato. Isso é muito desrespeitado aqui também no livro da Han Kang. Então esse primeiro ponto já nos causa, para nós, público feminino, bastante desconforto. Para ser sincero, eu acho que o livro inteiro me causou essa sensação de estranhamento, desconforto, e parece que realmente era a proposta da autora de causar, né? Segunda temática que eu percebi muito presente no livro é também essa importância de ter alguém para te ancorar. Isso aparece bem mais para o final do livro. Na terceira parte, a gente tem o relato da irmã mais velha da Jung, né? Ali a gente tem a voz dela, a interpretação de como ela estava visualizando todos os fatos que acontecem, e a gente percebe como essa mulher ela está praticamente ali vivenciando uma depressão funcional, né? Ela vai trabalhar, ela cuida do filho, ela cuida do marido, parece que ela tá super bem, mas quando, né, disso nas outras partes da história, mas quando chega o relato dela, a gente percebe que ela está cansada há anos, que ela está triste, que ela está aguentando. Tem um determinado ponto do livro em que ela trata exatamente, ela fala dessa forma, né? Eu percebi que eu não estava vivendo de verdade. Eu percebi que eu estava morta há muito tempo. Isso é um sentimento muito comum, gente, nos quadros de depressão funcional. Quando a pessoa ali, olhando externamente, ela parece bem, ela está fazendo tudo que precisa ser feito, mas por dentro ela tem uma dor, uma tristeza e um cansaço que já estão tomando de conta. Isso é um quadro muito sério, que demanda também cuidados. No caso da irmã da Jung, ela traz o fato do filho ser uma âncora para ela. Tem um momento do livro que eu achei muito bonito, quando ela diz que quando o filho sorri para ela, aquilo a reabastece de energia para continuar, né? Aqui eu trago essa importância mesmo, essa temática de você ter alguém que precisa de você e que você ama e que ao mesmo tempo te reabastece. Essa combinação, esse trio, pessoa que você ama, que você sabe que precisa de você na vida dela, né, para que seja cuidado, e que ao mesmo tempo que te faz sorrir, que traz uma leveza. Ter alguém que seja essa âncora é muito importante em qualquer momento da vida, mas principalmente quando a gente está num quadro em que a saúde emocional ela está bambeando ali, né? Talvez se não fosse pelo filho, de fato, a irmã da Jung já não estava de pé há bastante tempo. Essa temática me pareceu importante também mencionar. Aqui, enquanto a gente falava sobre esses outros tópicos, a gente já tem perpassando-se toda essa questão da saúde mental, o quanto ela é importante, né? A gente tem um determinado momento do livro em que é nomeado, né, após a internação psiquiátrica da Jung, a gente tem, né, nomeado um quadro para ela, tem alguns sintomas que também são nomeados.
E toda essa temática da saúde mental eu percebi também perpassada no livro, como se Han Kang quisesse que essas pautas fossem discutidas, né? Essa depressão funcional, essa influência dos sonhos, esse é um outro ponto que eu achei bem interessante. Todo livro também a gente tem personagens tendo atitudes, comportamentos, alguns sentimentos intensos até, movidos por aquilo que eles sonharam. E aqui a gente abre, só aqui a gente já tem uma pauta à parte muito interessante. Deixa aqui nos comentários como é que você se sente quando você sonha alguma coisa. Mas essa aba, né, esse assunto dos sonhos, aqui a gente tem uma discussão gigantesca só nesse tópico. Para muitas pessoas, um sonho, né, principalmente as pessoas mais religiosas, o sonho ele pode ter um significado de uma mensagem, né, ele significar de fato alguma coisa. Se você tem um olhar mais psicanalítico desse sonho, mais freudiano ali, Freud costumava dizer que os sonhos eles são esse fruto do nosso inconsciente, né, que eles estão trazendo por meio de símbolos aquilo que está perpassando ali no nosso inconsciente. Então o sonho ele não tem uma única forma de ser interpretado, vai depender do filtro que você está aplicando. Né? O que a gente pensa sobre os sonhos vai depender de qual é a ótica que a gente está aplicando por esse sonho. Mas uma verdade aqui eu acho que perpassa qualquer interpretação, que é o fato de nós sermos influenciados por aquilo que a gente sonhou. É muito comum, quando a gente sonha algo, qualquer coisa, que você ainda acorde, quando a gente se lembra, claro, com aquela sensação do sonho, né? Se você teve um sonho bom, você acorda com uma sensação boa. Se você teve um pesadelo, você acorda impactado por aquele pesadelo. Então, independente do significado que a gente atribua a cada sonho, a gente sabe que o sonho pode influenciar o nosso sentir. O cérebro ele acaba acreditando um pouco naquelas imagens que são apresentadas para nossa mente durante o sonho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? No livro, os personagens são muito influenciados pelos sonhos que eles têm. E eu acho que vale essa reflexão para nós aqui na nossa rotina, né? De ao acordar, fazer essa atualização para a realidade, romper com a emoção que foi despertada no sonho, justamente para ela não seguir nos afetando durante o dia. Fora isso, eu percebi ainda sobre a irmã da Jung, eu percebi também uma temática importante sobre o peso de ser a irmã mais velha. A gente observa no relato da irmã, gente, agora me deu branco, não lembro o nome da irmã? Não lembro, não veio aqui agora. Mas, enfim, a irmã da Jung, ela fala sobre como ela se sentia impelida, obrigada, de certa forma, a cuidar da irmã. E quando todo mundo a abandona, né, o marido, até mesmo os pais, o irmão mais novo, ela é a única pessoa que fica. Então ela sente desde criança e permanece com essa obrigação na vida adulta, mesmo quando ela mesma não está bem, ela permanece se responsabilizando pela sua irmã, que é Jung. Isso, embora tenha aparecido bastante aqui no livro, gente, é uma temática que vale muito a pena observar e debater, porque não é só uma coisa da ficção, pelo contrário. Se a gente observa relatos de pessoas que estão nesse lugar de ser irmão mais velho, isso de fato acaba influenciando muito o emocional e a dinâmica das famílias, onde esse irmão mais velho ele sempre recebe um peso de cuidar que nem sempre o pertence. Se você que está vendo esse vídeo agora tem irmãos, você já reparou como a posição em que os irmãos ocupam no nascimento afeta, às vezes, questões emocionais? Isso também é muito real, vale a pena dar uma olhada nesse detalhe, tá? E a gente tem aqui também uma outra temática, que é essa temática da violência, né? Eu acho que isso já está contido um pouco quando a gente falou sobre o desrespeito aos corpos femininos, mas a gente tem aqui a violência representada em formas diversas, né? A gente tem violência psicológica, a gente tem uma violência física, quando a gente vê o relato de como o pai da Jung tratava eles quando era criança, quando ele, mesmo ela adulta, né, ele tenta obrigá-la a comer a carne na marra, né? Isso também é uma violência física, um desrespeito. E a gente tem, né, aquela cena lamentável com o cunhado também. Então,
muitas formas de violência sendo apresentadas nesse livro. Fica aqui o alerta de gatilho, tá, gente? Só entre nessa leitura realmente, como eu sempre deixo os avisos no vídeo. Se você tiver com o emocional em dia, tiver tranquila para perpassar essas leituras desconfortáveis e permanecer ok, tudo bem. Caso contrário, fica aí o alerta de que talvez essa não seja uma boa leitura para ti, porque tem muitos exemplos dessa violência, sim, tá? Agora, tudo isso que eu trouxe até aqui foram para mim as temáticas que estavam sendo abordadas ali no livro. E para ser sincero, eu não acho que aqui a gente esgota tudo. Pelo contrário, isso foi o que se sobressaltou para mim. Isso foi o que me chamou a atenção no livro. Agora, certamente vai ter muito mais coisa nas entrelinhas, né? A gente tem no livro da Han Kang percebe essa abertura para a interpretação de demais simbolismos. É um livro cheio de simbolismos. Então, para você que leu o livro, me conta aqui nos comentários também. Você concorda com essas temáticas que eu percebi? Você percebeu outras temáticas acontecendo aqui nesse livro? Qual foi para você o entendimento que você teve depois de ler aqui essa obra da Han Kang? Vou adorar saber o seu ponto de vista. Um abraço e até qualquer hora dessa.